Shalom, igreja. Shalom, igreja. Aleluia. Cara, independente da gente ministrar aqui em cima, da gente adorar, o nervosismo sempre vem. Isso é bom porque isso é responsabilidade que vem do Senhor. Pô, cara, tu tá tocando uma música, cara. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Diga isso pra ele. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além. E uma vez, que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais. Fala isso para Jesus nessa noite. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Jesus, nós te chamamos para esse lugar, Jesus. Chamamos a tua presença para essa casa, chamamos a tua presença para esse momento, Pai. Nós não queremos nada além do Senhor, nada além da tua palavra, nada além da tua vida, daquilo que vem do Senhor. Faz morada em nós nessa noite, Jesus. Amém? Aleluia. Essa música estava cantando numa conferência que alguns jovens, eu e alguns jovens fomos nesse sábado, da Igreja Batista da Atitude. E eu ainda estou meio extasiado do que aconteceu no sábado, porque Deus, Ele marcou a gente de maneira poderosa naquele lugar. Foram coisas extraordinárias que nós vivemos naquele lugar. E eu estou numa atmosfera diferente. Eu já quero falar isso para vocês. Eu estou caminhando numa atmosfera diferente, porque quando o pastor ele falou do que nós iríamos viver nesse ano, e a partir desse ano de ser mais, eu não sei se você conseguiu entender isso, mas isso vai tirar muita gente da zona de conforto. E zona de conforto é um local onde você não cresce, você não evolui na sua vida. Eu digo em todas as áreas. Só que Jesus, cara, o Evangelho, ele te chama para você viver uma evolução constante. Você nunca vai ver um crente falar que eu tenho 30 anos de Evangelho, eu tenho 40 anos de Evangelho. Você nunca vai ver um pastor falar, eu tenho 30 anos de ministério, e ele falar, eu sei de tudo. Você nunca vai ouvir isso. Se você ouviu isso, eu sinto muito te dizer, essa pessoa estava mentindo para você. Porque o Senhor, ele não tem limites. O Senhor, ele não é um poço que tem um fundo. O Senhor, ele é uma fonte que é inesgotável. É uma fonte que começa a jorrar água viva e não para. E eu vi isso naquele sábado, naquela conferência. E o Senhor começou a me dar uma palavra sobre isso, quando o pastor e a pastora me chamaram para ministrar hoje. E o Senhor começou a revelar algumas coisas no meu coração sobre ano de ser mais. E eu não falo somente como igreja. Também, nós vamos falar sobre igreja hoje, mas eu falo como indivíduo.
Será que você tem sido mais para Deus? Será que já não chegou num ponto da sua vida que você chegou num platô que você não está crescendo para Jesus? E eu não falo somente em servir na casa. O servir aqui, o serviço do Senhor é algo simples, é algo que a gente faz na rotina. Tem os dias que eu estou na escala, tem o dia que o pessoal está na escala. A gente vem com amor, a gente serve. Mas eu digo, para quantas pessoas nesse ano você pregou Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano? Se passaram 4 meses do ano. Eu sei que essa pergunta ela incomoda a gente um pouco, mas ela é algo que é uma pergunta que tem que ser feita. E não tem que ser feita somente por pessoas que estão aqui em cima do altar. Não tem que ser feita somente pelo seu líder, pelo pastor Hervé, pelo pastor Sandro, pela pastora Tayane. Não, ela tem que ser feita por você. Ela tem que ser feita por você. Todos os dias você tem que acordar e se perguntar: como eu vou ser mais para Jesus hoje? Como que eu posso ser mais como igreja? Porque deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo pensar na ideia de fazer parte de uma igreja linda como a nossa e não crescer junto com ela. Todos os homens e mulheres de Deus, e eu não falo só no nosso tempo, eu falo a respeito da Bíblia, que se comprometeram a ser mais com o Senhor Jesus, cresceram e frutificaram para a glória de Deus. Eu não consigo me enquadrar nessa posição de ver o Evangelho crescer, ver o Senhor crescer, a igreja crescer e eu ficar para trás. Eu não sei se você consegue se enquadrar. Se você se enquadra nisso, eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus, porque isso não vem do céu. Tudo que vem de Deus vem para gerar crescimento, igreja. Tudo que vem de Deus vem para melhorar você, vem para aperfeiçoar você. Se você acha que você já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, você ainda não faz ideia do que Ele tem para você. E a gente precisa estar conectado, porque quando a gente fala ano de ser mais, cara, a gente tem que viver isso aqui de verdade. Ano de ser mais, a gente tem que viver isso aqui todos os dias. E eu vou te falar, é difícil. Já viu aquela frase? Sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa? Ou eu pago o mesmo preço, você não paga nada de graça? Tem muitas frases. Cara, sonhar grande, você paga um preço muito maior do que você sonhar pequeno. Verdade seja dita. E eu não falo de valores sobre você pagar para conquistar algo, não. Eu estou falando disso aqui, ó. Quando você começa a sonhar grande, você começa a perceber que ou você se movimenta para fazer coisas que você nunca tinha feito na sua vida, ou se você continuar fazendo aquilo que você faz agora, você não vai sair do lugar. Ano de ser mais é isso. Ano de ser mais é você entender que Deus deu uma visão para a nossa igreja, para o nosso pastor, e Ele passou essa visão para nós. Nós vamos ver isso no dia que nós vamos passar juntos. Ele vai falar sobre a visão. Mas essa visão a ser passada, ela tem que começar dentro de você. Isso tem que estar dentro de você para que você consiga acompanhar o ritmo. Você precisa entender que, apesar de sermos uma igreja que tem aproximadamente 400 membros, 300 membros, ou até mais, você tem que entender que você é importante nesse lugar. Independente se você passa na rua, se você me vê cantando todos os dias aqui em cima, quase toda terça, todo domingo, por mais que eu não te conheça, às vezes eu não lembre do seu rosto, porque são muitas pessoas, mas você tem que entender que o Senhor te lembra. O Senhor lembra do seu rosto. Por mais que às vezes você tenha entrado por essa porta e você senta no seu banco, adora, ouve a palavra e rapidamente sai, até às vezes antes de cantar o amém. Eu sei que você faz isso às vezes. Não se preocupa não, que o Senhor te conhece. Às vezes você olha ao seu redor e você fala assim: poxa, ninguém está me vendo, o Senhor está te vendo.
E você faz parte disso aqui. Você faz parte dessa igreja. Com o passar dos anos, vimos o povo de Deus crescer em número. Como eu disse, vimos homens e mulheres de Deus, homens como Billy Graham, que pregavam o evangelho e milhares de pessoas se convertiam, estádios cheios e pessoas se rendendo a Jesus, através da ministração desse homem. Aí eu te pergunto uma coisa, esses homens e mulheres servem ao mesmo Deus que eu e você servimos, mas o que diferencia nós deles? Talvez você na sua cabeça você pense, Caleb, condição financeira. Caleb, de repente uma divulgação, eles têm mais divulgação. Nada disso. Eles se entregaram mais pela causa. Eles entraram numa atmosfera totalmente diferente. Eles sabiam e viviam a questão que eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu sou somente um peregrino, eu sou somente um peregrino nessa terra. Eu estou de passagem aqui. Tem um porquê eu estar aqui. Minha vida tem um propósito. E isso é o que faz esses caras e essas mulheres diferentes. É o fato deles se entregarem por inteiro para a obra. Eu sei que às vezes a gente não se entrega. Eu sei que às vezes a gente entra numa estrada de conforto. Eu sei que às vezes você já levou tanta pancada que às vezes você não aguenta mais ouvir falar em ministério. Eu sei que foi muita pedrada que você já levou na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez seja refrigério para alguns e para alguns ainda incomode. Isso é normal. Você está vivendo o evangelho. O evangelho, ele é duro, é sofrimento. O evangelho causa dor. Ou você acha que Jesus naquela cruz morreu à toa? É dor, cara. Então, esses homens e mulheres de Deus que decidiram ser mais e fizeram mais, a única diferença, peraí, deixa eu ver aqui. A única diferença entre nós e eles é que eles decidiram se entregar por completo. Eu profetizo isso sobre a sua vida hoje. Que você a partir de hoje comece a se entregar por completo para o Senhor. E quando eu falo por completo, é tudo. Não é fácil, não é fácil. Vocês estão falando com um ser humano que tem dificuldade de ler a Bíblia e orar todos os dias, é eu. Todo mundo aqui tem acesso à minha mãe, pode perguntar para ela. Eu tenho dificuldade de orar e ler a Bíblia, mas eu luto. Eu tenho que lutar, eu nasci para isso aqui. Deus me chamou para isso aqui. Deus te chamou para isso aqui também. Ou você decide ser mais, ou você fica para trás. Não tem boa. Às vezes a gente entra numa caminhada, a gente entra num caminho que a gente pensa assim, não, o evangelho é para todos. Ele é para todos, cara, que decidem fazer o que tem que ser feito. Ele é para todos que decidem se entregar por completo para Jesus. Porque se você não se entregar, você vai ficar vivendo uma vida mediana para sempre. Você pode até ir para a glória, tenho certeza. Se você entregou sua vida para Jesus, você vai subir. Mas você vai deixar de viver as coisas extraordinárias do Senhor nesse lugar. Você só tem uma vida aqui, o resto vai ser descansando com Ele. É para orar? Ora agora. Porque lá em cima você não vai precisar orar, vai estar com Ele. Adorar, ministério de adoração. Lá em cima, aqui é como se fosse um ensaio. Porque lá em cima nós só vamos fazer isso. Santo, 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 santo. Isso. A nossa vida vai ser adorar Jesus lá em cima. Render graças ao Rei. Então, o tempo que o Senhor te deu para que você seja relevante nessa terra é agora. Não espere de maneira nenhuma você ter a melhor condição.
Não espere você ter o melhor curso. Não espere você ter a melhor roupa para você pregar. Você tem o melhor curso de oratória. Se você tem joelho, até mesmo se você não tem joelho, ora, abre a sua boca. Mas Caleb, eu não falo. Mentaliza. Faz com o que você tem hoje na mão e o Senhor vai te honrar. É isso que a gente tem que ter na nossa mente, em nome de Jesus. Homens mais dedicados à obra, mais compromissados com a missão, mais alicerçados, fundamentados na visão que foi proposta. José é um grande exemplo disso. José foi dependente do Senhor, decidiu ser mais fiel do que nunca, e por isso o Senhor honrou ele. Tudo que esse cara, preste atenção, muitos já conhecem a história de José, eu não preciso contar aqui. Tudo que esse cara tocava, prosperava. A pior situação possível que José foi colocado, que foi ser preso, colocaram ele dentro de uma prisão. Se você for hoje no sistema carcerário, você vai ver lá que o negócio é estreito. São 40 pessoas para uma cela que deve caber 10. Dentro de uma prisão, dentro de uma situação difícil, o cara prosperava. As coisas eram organizadas ao redor dele. O Senhor começava a honrar. Por que esse cara viveu isso? Se entregava. Ele decidia ser mais. José podia muito bem se entregar para a esposa de Potifar. Ninguém ia ficar sabendo. Ninguém. É só ele, a mulher de Potifar e Deus ali. Acabou. E Satanás. Ninguém ia ficar sabendo. Mas esse cara, ele viveu tantas coisas com o Senhor, ele provou tanto do amor de Deus. Como eu e você já provamos, a gente não precisa mais de prova nenhuma. Eu acho que a cruz, ela já é suficiente para mim e para você. Mas ele já viveu tantas coisas com o Senhor que ele falou, cara, eu preciso ser mais. Dediquei mais para o Senhor, é agora que eu preciso ser mais fiel a Jesus. É agora que eu tenho que exercer fidelidade ao Senhor. É agora que eu tenho que abrir os meus olhos e focar mais no alvo que é Jesus. Foi isso que José fez. Aonde que o Senhor levou José? Governador. Governador do Egito, só isso. Um cara que só se lascou. Pancada, em cima de pancada. Não sei se você se identifica com isso. Às vezes a sua vida é assim. Tu sai de uma luta, tu entra em outra. Acabou uma guerra hoje, amanhã já tem outra esperando. Não desiste. Se mantém firme no Senhor. Não arreda o pé. Deus está em busca de gente que é fiel. Deus está em busca de crente de verdade, que vai levar pancada, que se for necessário vai morrer por ele, mas que não larga o osso, está ali, está junto. É isso que faz a gente viver coisas extraordinárias, coisas que vêm do Senhor. Deixa eu te dizer algo aqui. O Senhor tem planos de grandeza para todos os seus filhos, mas só viverá o extraordinário aquele ou aquela que mergulhar mais, orar mais e se entregar mais. Isso tem que ser claro na sua vida. Deus tem um plano de grandeza para você. Está tudo pronto. Independente do lugar de onde você saiu. Eu saí da pior condição possível, Caleb, que você possa imaginar. Do pior cenário possível eu estou vivendo agora. Deus tem um plano desenhado para você. Isso aqui não é segredo para ninguém. Mas é simples de entender que só vai viver as coisas grandes que o Senhor tem se você pagar o preço de ser mais. Deus deu uma ordem para Abraão: sai de tua tenda, e eu vou multiplicar a sua descendência, e eu vou honrar o seu nome. E olha quem Abraão se tornou. Mas se Abraão não tivesse tomado a decisão, e essa parte é que é complicada, por quê? Porque a decisão é nossa. É muito fácil a gente chegar
e colocar a responsabilidade para o Senhor. Não, Deus vai fazer. É com o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Mas a decisão de sair de onde você está hoje, para viver o extraordinário de Deus, para ser mais, é sua. Não é de Deus. Porque Deus está na posição que Ele sempre esteve. E Ele vai permanecer lá. Mas a responsabilidade é sua. Se Abraão não tivesse tomado aquela decisão de sair da casa dele, da parentela, de seguir um rumo, eu não sei para onde Deus vai me levar. Eu só sei que Ele me garante, Ele mandou eu sair, então eu vou. Se Abraão não tivesse decidido isso, ele não viveria as coisas grandes que o Senhor tinha para ele. Em primeiro lugar, nessa mensagem, Josué 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, pois eu sou o Senhor teu Deus e vou contigo por onde quer que andares. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Devemos ser uma igreja mais ousada. Uma igreja ousada é uma igreja que se move em direção àquilo que o Senhor definiu para nós. Uma igreja ousada é uma igreja que sabe que tem obstáculo, que vai ter luta, que vai ter guerra. E quando uma igreja começa a se movimentar, não é só o pastor que leva pedrada, é a igreja inteira. Se a gente vive como um grupo, se nós vivemos como uma família, é todo mundo no mesmo barco. O Senhor está guiando a gente, é todo mundo no mesmo barco. Uma igreja ousada sabe que independente do vento, se vem de lá, se vem de cá, nós vamos chegar no objetivo, porque foi o Senhor que deu a palavra. Então a gente precisa entender isso nessa noite. Ser forte e corajoso, porque até mesmo para você ser mais, você tem que ter coragem. É o que eu te disse, às vezes as pessoas acham que sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa, não é. Ser mais ou ser menos, dá o mesmo trabalho, não dá. Você ser um marido melhor na sua casa, dói, vai exigir muito de você. Você ser um filho melhor para o seu pai e para sua mãe, vai exigir muito de você. Você ser um ministro de louvor melhor, mais dedicado, vai exigir muito mais de você. Você ser um ministro da palavra do Senhor, vai exigir de você no espiritual. Ninguém está vendo, ninguém vê tua luta, mas o resultado vem com pessoas sendo salvas, com pessoas se rendendo a Jesus. Vai exigir mais de você. Você às vezes limpar o banheiro da igreja com excelência, vai exigir mais de você. Vai exigir às vezes do teu ego. Eu vou ficar limpando o banheiro de igreja? Servir uma água, ajudar no kids, ajudar na mídia, seja em qualquer área da igreja, vai exigir mais de você. Ser mais fiel a Jesus, ser mais fiel à missão que foi te dada, a missão que te foi passada, vai exigir mais de você. Não tem boa, não tem outro caminho. Eu queria que tivesse outro caminho e queria te dizer também que tem, mas não tem. Ou você mergulha nesse negócio e confia no Senhor, ou você fica para trás e vive uma vida mediana, que também não tem problema. Você quer viver a responsabilidade sua. Mas agora eu estou aqui para viver as coisas grandes que o Senhor tem para mim. E eu já entendi que eu tenho que pagar o preço. Talvez você chegou aqui nessa noite esperando uma palavra de consolo, de energia, mas foi isso que o Senhor deu. É ano de ser mais, gente. É ano de ser mais, e isso vai te custar algumas coisas. Isso vai te incomodar. Quer aumentar o nível? Quer alcançar concursos de qualidade para a galera que é jovem? Vai ter que estudar mais, cara. Vai ter que deixar de fazer muita coisa que você fazia. Você que é empresário, quer que a sua empresa cresça, vai ter que trabalhar muito mais. Se teu funcionário trabalha 8 horas por dia, tu vai ter que trabalhar às vezes 16. Tu vai ter que viver aquele negócio ali. Quer ser líder de GC, tu tem que entender que é guerra. Vai ter que mandar mensagem para todo mundo, vai ter que cuidar, vai ter que caminhar junto,
vai ter que chorar junto, vai ter que rir junto. Quer discipular um amigo teu? Quer trazer alguém da sua família para Jesus? Tu tem que entender que tu vai ter que fazer coisas diferentes. Tu vai ter que se esforçar mais para ser exemplo para essa pessoa. Tu vai ter que orar mais por essa pessoa. Tu vai ter que entrar em guerra que não é tua por essa pessoa. Essa é a realidade que muitas pessoas não te falam. O evangelho é isso, cara. O evangelho não é um mar de rosas, não. Lá na glória vai ser isso. Tem os nossos momentos aqui de refrigério também, de alegria, de consolo, que o Senhor te proporciona viver coisas extraordinárias. Não estou te falando aqui que o evangelho é só coisa ruim, não. Mas a caminhada é árdua. Vai ter pedra para você tropeçar. E a única coisa que vai te manter no eixo, a única coisa que vai te trazer para o chão, a única coisa que te mantém alinhado com a vontade do Senhor, é você mergulhar nesse negócio. É você ser ousado, ser ousada no Senhor. Porque ousadia sem Cristo é doideira. É no Senhor que você tem que caminhar. Se você está sendo ousado no Senhor, confia, vai dar certo. Se você está sendo ousado no Senhor, se Ele te deu uma palavra, é por aqui, Hélio. Vai que eu estou contigo. Vai. Não fica parado, esperando as coisas acontecerem. Você tem que entender que muitas vezes o céu ele vai reagir àquilo que você está fazendo na sua casa. O céu vai reagir ao seu posicionamento. É outra realidade que muitos não te falam. A gente fica esperando, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que não aconteça agora. Tudo é da vontade de Deus, cara. Mas se você não se movimentar, se você não provocar o céu, as coisas não acontecem. Porque vai ficar tudo travado ali. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é conquistado à força. E quando fala reino de Deus, não fala a respeito de salvação nesse texto. Está falando do reino, das dádivas de Deus, dos ministérios que o Senhor tem para nós, das conquistas que o Senhor tem para nós aqui na terra. A salvação foi dada por Cristo, é impagável, não tem como você comprar, é dom gratuito do Senhor para nós. Mas as conquistas aqui na terra que o Senhor tem para nós, é conquistada, é força. Se você for ver a palavra no original, é força mesmo, é pancada. Você tem que fazer força para você sair de onde você está. Porque Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, ele não está brincando de te oprimir. Satanás, ele não brinca de olhar para você e não querer deixar você crescer. Esse é o papel dele, acabou, ele não faz mais nada, 24 horas por dia. Há milênios é a mesma coisa. Frustrar os planos de Deus e frustrar os planos da sua criação, acabou. Para você sair dessa opressão, para você sair dessa bolha que Satanás tenta envolver a gente, tem que ser ousado no Senhor. Tem que caminhar em cima de uma palavra, tem que caminhar em cima de uma visão. E a tua igreja já te proporciona isso. Ano de ser mais. Eu preciso ser mais, então eu vou buscar como eu nunca busquei. Se eu estou jejuando uma vez na semana, eu vou jejuar 2, eu vou intensificar. Vai vir guerra? Vai vir guerra. Porque se você não se mexe, Satanás não está nem preocupado, não está nem aí para você. Você é só mais um. Mas começa a se mexer para você ver o que acontece. Se a sua vida está tendo ataque, se as coisas estão apertando, é porque você está incomodando o inferno. Se às vezes você se sente oprimido, as coisas estão acontecendo, Deus está fazendo, mas vem uma opressão sobre você, isso é Satanás tentando te parar. Ou você começa a analisar e começa a aprender a decifrar o mundo espiritual, ou você vai ficar assim, ó, perdido. Ousadia no Senhor. Quando o Senhor chama Josué, Moisés já tinha ido. Moisés já tinha cumprido a missão. E o Senhor chama ele, ele fala: Senhor, eu não sou capaz. Aí ele vem com essa pedrada aí para Josué, ó. Seja forte e corajoso, não temas nem desanimes, pois eu, o Senhor teu Deus, que te garante,
botando as minhas palavras, vou contigo por onde quer que você andares. É isso que o Senhor fala para você nessa noite. Não temas, não desanima, porque o Deus que você serve, Ele te garante. O Deus que você serve está contigo nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, Ele não te abandona. O Deus que está contigo conhece o teu choro da madrugada. O Deus que está contigo está sentado do teu lado na cama, às vezes, quando você é um pai de família, está desempregado e não sabe o que vai fazer amanhã. E tem muita conta para vencer amanhã, você não sabe o que você vai fazer. Quando você está sentado naquela mesa fazendo conta, Jesus está sentado do seu lado. Quando você é um empresário, Deus te deu uma empresa, Deus te deu funcionários para cuidar, famílias para sustentar através do seu negócio. Você não sabe como é que a conta do mês vai fechar. O Senhor está do seu lado. Se você honra Ele, Ele está do seu lado. Se você é uma mulher de Deus e de repente seu marido não está na igreja, seu filho está na droga, está na prostituição, está vivendo uma vida do mundo mesmo, de Satanás, o Senhor está do seu lado, está ouvindo o teu clamor. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Ele está contigo. Ele vê sua dor. Tu não precisa de mais nada, tu tem tudo. Tem um texto em Efésios que diz que no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Nós já fomos abençoados. Depois você lê lá, Efésios 1, se eu não me engano. Vai falar das bênçãos que nós temos no Senhor, que já foi liberado em Cristo Jesus. Aí começa a falar, em Cristo Jesus você é. Em Cristo Jesus você é. Em Cristo Jesus. E começa a falar, pega um texto desse e lê dentro da tua casa. Começa a citar isso para você. Seja na lágrima, seja na dor, seja na tristeza, na alegria. Começa a viver isso. Começa a ser ousado no Senhor. Começa a fazer coisas diferentes, independente do cenário que você esteja vivendo. Amém? Ser uma igreja ousada é ser uma igreja que não recua diante do desafio, a não ser que seja por ordem do nosso general Jesus. Se Ele não deu o comando, permaneça. Não saia da sua posição. Entenda também que antes de pensarmos no macro, temos que pensar no micro. E quando eu falo disso, eu estou falando de indivíduo, eu, você, e estou falando de igreja. Antes de a gente pensar numa igreja grande, em sair desse ambiente para ir para um lugar maior, para acomodar mais pessoas, para mais almas chegarem. Antes da gente pensar na Betânia, no macro, a gente tem que pensar na Betânia no micro. Você, como que você está? Como que está o seu coração? Seu coração está preparado para expandir? Como que está o seu espírito? Seu espírito está preparado para crescer? Porque a gente pensa que é só estar num grupo, o grupo cresce, a gente cresce junto. Às vezes não é só isso. A gente vê isso em vários movimentos, hoje em dia. Movimentos que são gigantescos, milhares e milhares de pessoas, mas muitos estão ali só pelo movimento. Muitos estão ali, mas não sabem nem o que está acontecendo, não sabem nem o propósito daquele movimento. Caleb, isso pode acontecer na nossa igreja? Pode. Talvez esteja acontecendo com você. Eu estou no meio do movimento, mas eu não sei para que serve o movimento, eu não sei o porquê eu estou aqui, eu não sei o porquê essas pessoas estão pagando preço, eu não sei o porquê essas pessoas estão levantando a mão, eu não sei porquê esse irmão do lado vive chorando todo culto, eu não sei porque aquele irmão vai lá na frente todo dia, toda terça-feira, todo domingo para se render a Jesus, eu não entendo. Às vezes você está assim. Antes de pensar no macro, pensa no micro. Pensa em você como indivíduo, você como igreja. A palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Se somos templos do Espírito Santo, como que nós estamos? Será que estamos preparados para crescer? Você tem que pensar isso, porque o Senhor, Ele não é covarde. Jesus não é covarde. Ele não vai chegar, não vai te dar algo grande, sendo que a tua estrutura ainda não suporta. Ele não vai fazer isso com você.
E às vezes você olha para você e você fala assim: nossa, Deus é muito ruim, eu me dedico, todo domingo eu estou lá na igreja, todo domingo eu estou escalado, estou servindo. Esquece. Se você não estiver preparado para aguentar uma estrutura espiritual grande, Deus não vai te dar coisas grandes. Isso é amor, é cuidado. Então, antes da gente pensar como igreja no macro, vamos crescer, vamos avançar, pensa no indivíduo. Como que eu estou? Será que eu como igreja estou preparado para crescer? Será que eu como igreja estou preparado para receber novas pessoas? Para amar novas pessoas, para discipular novas pessoas? É isso que a gente tem que entender, amém? Analise a sua vida, no particular. Entender que você é um indivíduo que na soma faz a diferença é muito importante. Você tem sido ousado na missão? Essa é a pergunta que eu te faço. Você tem sido ousado na missão que foi te dada? Pensa nisso. Começa a raciocinar, começa a maturar essa ideia na sua mente, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Se eu não estou sendo ousado na missão, tem algo de errado. Se eu não estou sendo ousado na missão que foi passada para mim, algo de errado está acontecendo e eu preciso acertar. Com Jesus, ousadia sempre. Sempre. Porque é Ele que garante a gente. É Ele que derrama vida sobre nós. Em segundo lugar, uma igreja mais quente. É ano de ser uma igreja mais quente. Não uma igreja fria. Lá em Apocalipse 3, 14, 21, vai falar de Laodiceia. Uma igreja que era morna. Muitos já ouviram falar desse texto, Apocalipse 3, 14 e 21. Laodiceia era uma igreja morna. Não era fria, não era quente. Jesus ainda no texto solta uma pedrada, através de João nas cartas. Era melhor que você fosse fria, do que morna. Olha isso, cara. Era melhor que você fosse frio, do que morno, porque o morno eu vomitarei. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está frio, trata de se esquentar em nome de Jesus. Se o teu ministério, aquilo que o Senhor te deu, para você cuidar, está gelado, está congelado, está nevando aí, trata de aquecer isso em nome de Jesus, porque morninho o Senhor vomita. Deus rejeita. Deus é amor, Ele é amor. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você está gelado, em nome de Jesus você vai ser aquecido nessa noite. E você vai sair daqui pegando fogo para a glória de Deus. Não é porque eu estou pregando não, é porque o Espírito Santo de Deus quer trazer vida para você nesse lugar. É porque o Espírito Santo de Deus tem planos para você. E você tem que entender: você é uma brasa. Você é uma brasa viva. Você é filha do rei, você é filho do rei. Ele é que aquece o nosso coração. Ele é que mantém essa chama acesa. Em nome de Jesus, se você está frio agora, no seu lugar mesmo, já fecha o teu olho e começa a pedir para o Espírito Santo te aquecer nessa noite. Porque você não pode sair dessa igreja do mesmo jeito que você entrou. O Senhor quer te fazer descongelar corações aí fora. Corações endurecidos. Pessoas que não sentem mais o calor do amor de Jesus. Pessoas que não veem mais esperança. É o que mais tem, pessoas com depressão, ansiedade, crise de pânico, vivendo essas doenças da alma. Deus quer te usar para descongelar isso tudo e você está frio. Deixa ele no cantinho separado para você ver o que acontece. A fogueira está lá, ó, lenha, pegando fogo, aquecendo, acima de 100 graus, e aquela brasinha está ali, está ainda jogando as luzinhas para o alto, sai um foguinho de vez em quando, daqui a pouco vira cinza. Deus não te chamou para ser cinza, Deus te chamou para ser fogo do Espírito. Tu tem que estar. É ano de ser uma igreja mais unida, um corpo. Cristo é o cabeça,
Nós somos parte do corpo. Ou você se cola com a gente, não independe. Mas Caleb, eu nunca falei com você. Vem no final do culto, me cumprimenta, me dá um abraço, fala comigo. Nós somos igreja. Queremos ir para um lugar maior, mas se no micro não tiver quente, não adianta ir lá para o macro. Vai dar errado. Tem que ser agora. Agora, começa a aquecer seu coração em nome de Jesus nessa noite. Não deixa Satanás esmorecer você, em nome de Jesus. Uma igreja fria não é uma igreja relevante para a sociedade que a cerca. E eu não falo só de igreja, um indivíduo, você. Se você é frio, é a mesma coisa que nada, você estar no ambiente e não estar. E nós, como o pastor Hervé diz muito bem, nós que somos conhecidos pelo livro da capa preta, quando a gente chega no lugar, muitas pessoas falam que o ambiente muda. Gente, esse ambiente mudou, está mais leve, é o que? O Espírito Santo. Se você é frio, você vai chegar, vai entrar, não vai mudar nada. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se no seu trabalho você tem influenciado ou tem sido influenciado? Será que quando você chega na tua faculdade, na tua sala de escola, na tua roda de amigos, quando as pessoas vão na sua casa te visitar, qual é a sensação que elas têm? Eu duvido você perguntar. Quando você chega perto de mim, o que você sente? Pergunta. Se a pessoa falar assim, eu sinto paz, Jesus em você. Se a pessoa falar assim, eu me sinto confortável quando eu te abraço, eu sinto paz, eu me sinto bem, Jesus em você. Agora, se a pessoa olhar para você e falar assim, normal, tem algo de errado. Você tem que entender que você é um atalaia do Senhor nessa terra. E você, por onde você anda e você passa, tem que fazer a diferença. Você tem que ser maluco e obcecado por isso. Porque Jesus, onde Ele passava, Ele transformava. Por onde Ele passava, Ele transformava. E Ele mesmo disse, em meu nome farão coisas maiores do que as que eu fiz. Olha só. Você acha que Jesus fez muita coisa? Ele mesmo decretou sobre mim, sobre você. No meu nome, vocês farão coisas maiores. Se a gente não colocar isso na nossa mente, no nosso raciocínio, nós nunca mais vamos ver um paralítico levantar e andar. A gente nunca mais vai voltar a ver um cego enxergar. Isso tem que acontecer nas nossas igrejas. Não para atrair pessoas, não, mas é porque é o Evangelho. Jesus veio para curar. Jesus veio para gerar vida. Jesus veio para gerar transformação. Ele escolheu me usar e te usar como instrumento para isso. Só que se a gente estiver frio, a gente vai ser usado como? Ou você influencia a sociedade que está ao seu redor, ou você é influenciado. Caleb, eu não estou influenciando ninguém. Não se preocupa, hoje é dia de mudar isso aqui. Hoje é dia de você vir no altar do Senhor e falar assim, Senhor, eu quero ser relevante no mundo espiritual. Senhor, eu quero que Satanás, quando eu acordar, ele olhe assim, agora deu ruim. Porque levantou mais um soldado do Senhor. Levantou uma guerreira do Senhor. É isso que a gente tem que pensar. O mundo espiritual é real. Acredite você ou não, é real. Ou você é relevante no mundo espiritual, ou você não é. Ou você é relevante aqui com as pessoas que estão ao seu redor, ou você não é. Então pensa nisso. Uma igreja que é fria não é relevante na sociedade que a cerca. Uma igreja fria não gera vida, não gera fruto. Pelo contrário, gera morte. Ao invés de aquecer as brasas, ela mesma se apaga. Uma igreja fria se torna funcionária de Satanás. Ela mesma faz o serviço. Uma igreja fria é Satanás olhando para essa igreja e falando assim, eu não preciso fazer mais nada, porque eles já dão conta do trabalho, eles mesmo se matam. Ele mesmo mata o próprio irmão com a língua. Ele mesmo julga o irmão, acaba com o irmão, acaba com a imagem do irmão, não preciso fazer nada. É só ficar aqui na minha, quietinho, que eles mesmos vão se definhando.
eles mesmos vão se destruindo. Eu não nasci para ser funcionário de Satanás. Eu nasci para ser livre por Jesus. Jesus me deu uma carta de alforria lá na cruz do Calvário, me libertando do pecado, das trevas, da lama. Essa mesma carta foi assinada com caneta de sangue por Jesus, a respeito, ao seu respeito. Você é livre em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje você nunca mais vai ser frio. Aonde você chegar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: opa, tem algo de diferente dessa pessoa. Porque o ambiente mudou, o ambiente estava pesado. O ambiente mudou. Quando essa pessoa chegou, estou me sentindo mais leve, estou me sentindo bem. É o Espírito de Deus que vai na sua frente. Então, em nome de Jesus, nunca mais aceite ser frio, nem morno, porque senão Deus vai vomitar você. Não aceite isso, em nome de Jesus. Terceiro lugar e último, uma igreja relevante na sociedade nós devemos ser. Apocalipse 3, versículo 7 ao 13, a igreja de Filadélfia. Jesus elogia essa igreja porque ela não negou o seu nome e guardou a sua palavra. Uma igreja forte, uma igreja fiel, uma igreja firme. No texto, depois para vocês lerem em casa, Apocalipse 3, do 7 ao 13, vai falar de Filadélfia. Jesus, ele chega ao ponto de dizer isso aqui, ó: eu prometo guardar esta igreja para a hora da tentação que virá. Olha o que Jesus fala: vocês foram fiéis a mim, vocês foram exemplo de igreja. Eu prometo guardar vocês no momento da tentação. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas no mundo que nós estamos vendo hoje, se você abre a internet, se você abre o Google, se você liga o jornal em casa, você só vai ver desgraça. É daí para pior. Você acha que está tudo ruim? Vai piorar. A Bíblia diz isso. É o caminho que tem que ser seguido para que Jesus volte. Não tem boa. Mas o que vai diferenciar algumas pessoas, algumas igrejas de viver uma guerra muito grande e outras igrejas de estarem preservadas é a nossa fidelidade ao Senhor agora. Filadélfia era uma igreja firme. Era uma igreja que não arredava o pé. Era uma igreja que guardava a palavra em seu coração. Cada membro de Filadélfia, cada membro daquela igreja, como indivíduos, eu volto a falar sobre indivíduo, entendia qual era a missão. Entendia que para que no macro as coisas acontecerem, precisava ser realizado no micro, no quarto, fechando a porta, orando, tendo relacionamento com o Senhor. Eles entendiam que se eles fizessem aquilo todos os dias, cada um fizesse o seu, buscasse ao Senhor, ter relacionamento com Jesus, eles entenderam que as coisas iam mudar. Eles entenderam que eles seriam relevantes, ao ponto de Deus mandar escrever uma carta através de João, naquela ilha de Patmos, e enviar para eles. Você imagina o pastor dessa igreja recebendo essa carta? Você imagina os membros dessa igreja recebendo essa carta e ouvindo: eu amo vocês, vocês guardaram a minha palavra, e por isso, quando a tentação vier, quando a guerra vier, quando a tempestade vier, quando todo mundo for apontar o dedo, quando a pedrada vier, quando Satanás vier oprimir vocês, eu estarei contigo. É isso que acontece quando a igreja decide ser mais relevante na sociedade que ela vive. É isso que vai acontecer comigo e com você, quando eu e você virarmos a chave na nossa mente e entendermos: eu preciso ser mais, eu tenho que ser mais, eu não posso aceitar a vida que eu estou levando hoje, eu não posso viver nessa zona de conforto, eu tenho que sair daqui. Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, vai cansar sua mente no extremo, vai testar todos os seus limites. Escuta o que eu estou te falando.
Mas o Senhor, Ele não vai te dar uma prova sabendo que você não suporta ela. O Senhor não vai deixar você passar por situações sabendo que você talvez não vai conseguir enxergar aquilo tudo. Ele confia em você. Ele sabe do teu potencial. Em Salmos tem um texto lindo que fala que antes de tudo você tinha sido tecido na escuridão pelo Senhor. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Ele já tinha feito você, desenhado você, planejado você, tudo. Toma posse disso em nome de Jesus nessa noite. Vamos ser mais. Vamos pensar mais como igreja. Vamos entender que se a gente busca mais ao Senhor com o nosso coração, quando a gente chega aqui, o céu cai nesse lugar. Quando você entende que você também é responsável pela adoração, quando você entende, agora eu falo como ministro de louvor, quando você entende que você também constrói um local de adoração para Jesus, nós vamos viver coisas extraordinárias nesse lugar, coisas que ninguém viu, ouvido nenhum ouviu, coisas que o Senhor tem preparado para Betânia, mas isso depende de mim e de você, depende da escolha. Vamos ser mais ou não? Vamos ser mais como indivíduo? Em nome de Jesus, fique de pé nessa noite. Eles vão ministrar um louvor aqui. Eu gostaria de te convidar nessa noite. Gostaria de chamar você para vir aqui à frente. Se você tem sido frio, se o seu coração de repente está gelado, se você reconhece que você precisa ser mais, isso não é para mim nem para você, isso é para Jesus. Você vai se revelar para Jesus agora. Você vai tomar uma atitude. Você vai ser menos tímido e mais ousado agora. Sai do teu lugar em nome de Jesus e vem aqui, porque os intercessores estarão aqui. E nós vamos orar no final, para que o Senhor possa quebrar esse jugo que está sobre a sua vida, para que você possa ser mais em nome de Jesus em todas as áreas. Amém? Que palavra abençoada, não é mesmo? Então, aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Ah, e não esquece de compartilhar essa live com quem você quer abençoar. E vamos fazer Jesus conhecido de forma intencional, relevante e atualizada. Até o próximo culto.